Olá! Hoje a gente vai explorar uma ferramenta clínica que é simplesmente essencial para quem está na linha de frente do cuidado: o protocolo de insulinoterapia do SUS para a atenção primária. A ideia aqui é realmente destrinchar esse fluxograma passo a passo, para a gente entender não só o como fazer, mas principalmente o porquê por trás de cada decisão. Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente começa vendo de onde vem esse protocolo. Depois, partimos para a ação. Como iniciar a insulina, como fazer os ajustes. Aí a gente entra num ponto super importante, que é o manejo das complicações, tipo a hipoglicemia. E para fechar, vamos discutir o peso que uma ferramenta dessas tem na atenção primária. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, né? Para entender qualquer protocolo, a gente precisa saber de onde ele veio, qual é a base dele. Olha aí, a nossa discussão de hoje é toda baseada nesse fluxograma, que é parte de um protocolo oficial do SUS. Uma observação importante: a gente não tem a data exata de publicação desse documento na fonte que consultamos, mas olha, a estrutura dele está super alinhada com o que a gente conhece de boas práticas na atenção primária. É um material consolidado. Certo. Então, para quem exatamente esse protocolo foi pensado? Quem é o paciente que entra nesse fluxo? Bom, estamos falando de casos com uma hiperglicemia bem importante, sabe? Aquela pessoa com uma hemoglobina glicada maior que 9%, ou uma glicemia de jejum que já bateu lá nos 250 miligramas por decilitro. E mais, a indicação fica ainda mais forte se surgem aqueles sintomas catabólicos, como emagrecimento, ou se simplesmente não dá para usar os remédios orais. Esse é o sinal de alerta, o gatilho para a gente pensar: opa, aqui é a hora de começar a insulina. Beleza. Identificamos o paciente. E agora? Agora a gente parte para a ação. O protocolo dá um passo a passo bem claro e seguro para começar o tratamento. Vamos ver como é. O legal aqui é que o processo é bem direto. Passo 1 começa com a insulina NPH, aquela de ação intermediária, e a aplicação é à noite. O passo 2 é sobre a dose, e ela é bem conservadora, ou 10 unidades fixas ou 0,2 por quilo de peso. E o passo 3, que é fundamental, orientar a pessoa a medir a glicemia capilar em jejum logo ao acordar. Sem essa medida, a gente fica no escuro. Mas por que essa dose tão cautelosa? A palavra-chave aqui é segurança. A ideia não é normalizar a glicemia da noite para o dia. É começar de leve, de forma gradual, para evitar o maior medo no início da insulinoterapia, a hipoglicemia. Um episódio desses, logo no começo, pode ser perigoso e, vamos combinar, assusta qualquer um e pode jogar a adesão ao tratamento lá para baixo. Pronto, a insulina foi iniciada. Mas o trabalho está só começando, né? Na verdade, o coração do tratamento está aqui, no monitoramento e nos ajustes da dose. É um processo contínuo. E como é feito esse ajuste? O protocolo é super específico. A gente aumenta 2 unidades a cada 3 dias, sempre de olho na meta da glicemia de jejum. É um método sistemático, quase uma receita. Isso dá muita segurança, porque a decisão de aumentar a dose não é no achismo, é baseada nos dados que a própria pessoa está coletando em casa. Ok, a gente foi ajustando, ajustando, e aí? E quando a meta da glicemia de jejum finalmente é alcançada, o que a gente faz? É aqui que o fluxograma se abre em 2 caminhos. E aqui a gente vê exatamente essas duas possibilidades. Se o alvo de jejum foi atingido e o resto do dia parece controlado, ótimo, mantenha a conduta e reavalie a cada 3 meses. Simples assim. Mas e se a glicemia de jejum tá boa, mas a glicemia depois de comer continua alta, acima de 180, aí o protocolo já nos avisa: atenção, talvez precise de mais alguma coisa aqui. Agora vamos falar de um ponto crítico. Não existe tratamento com insulina sem falar do risco de hipoglicemia. E o protocolo, claro, tem uma parte inteira dedicada a isso: como identificar e, principalmente, como agir quando ela acontece. E olha que interessante, o fluxograma não trata toda hipoglicemia da mesma forma. Ele separa em 2 cenários. O cenário 1 é o clássico: hipoglicemia confirmada. A pessoa mediu e deu menos de 70 ou tem sintomas claros à noite. Já o cenário 2 é mais sutil. É a suspeita. A pessoa se queixa, mas quando vai medir de madrugada, a glicemia está alta. Isso pode ser uma resposta do corpo à queda de açúcar e exige mais investigação. No primeiro caso da hipoglicemia confirmada, a resposta tem que ser rápida e direta. O protocolo manda reduzir a dose na hora, de 2 a 4 unidades. Ou, em alguns casos, até pensar em trocar o tipo de insulina por uma com um perfil de ação mais previsível.
Agora, no cenário da suspeita, a abordagem é diferente, é mais cautelosa. A recomendação é diminuir a dose para um teto de 20 unidades e observar. A gente não sai cortando a dose sem ter certeza. Isso mostra uma fineza clínica muito grande do protocolo, né? Ok, mas e se, mesmo com todos os ajustes, a meta simplesmente não é atingida? O que fazer quando a NPH sozinha não está dando conta do recado? Nesse ponto, o fluxograma abre um leque de possibilidades. A gente pode adicionar uma segunda dose de NPH, pode trocar por uma insulina análoga de ação prolongada, como a glargina, ou ainda associar a insulina regular de ação rápida antes das refeições para controlar aqueles picos de glicose. Bom, a gente passou por todo o como fazer do protocolo. Agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Por que um documento como esse é tão estratégico, tão poderoso para a atenção primária? Gente, o impacto é gigantesco. Primeiro, ele padroniza o cuidado, garantindo a mesma qualidade em qualquer lugar do país. Segundo, otimiza recursos. Terceiro, e talvez o mais importante, previne complicações crônicas, que são um drama humano e um custo enorme para o sistema. E, claro, coloca a ciência na prática do dia a dia. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Um protocolo claro é exatamente isso, uma ponte. Ele pega a ciência, que às vezes parece tão distante, e transforma em uma prática clínica, segura, de qualidade, que chega para milhões de pessoas. Então, para resumir, esse fluxograma não é só uma lista de regras, é muito mais. É uma ferramenta que dá poder, que empodera o profissional da atenção primária, dando segurança para tomar decisões eficazes no manejo de uma doença tão complexa como o diabetes tipo 2. E para a gente fechar, fica uma provocação. A gente viu o impacto de um único fluxograma para o diabetes. Agora imagine, o que aconteceria se essa cultura de criar e usar protocolos claros, baseados em evidência, fosse a regra em toda a saúde pública brasileira? O potencial de transformação é imenso, não é? Fica aí a reflexão.